Olá, meu nome é Dânia e hoje vamos para a nossa 21ª aula da Linguagem Universal. Conteúdo esse totalmente canalizado e trazido pelo irmão Joseph da 7ª dimensão. O título dessa nossa aula de hoje é Abertura para a Comunicação com a Sua Consciência. De tempos em tempos, acontece uma liberação e cada humano encarnado neste planeta recebe uma espécie de codificação. Uma espécie de portal que se abre e esse irmão, este humano, terá as oportunidades que serão lhe dadas através do seu esforço de encontrar um caminho que irá ou solidificar a sua verdade interna ou lhe afastar de uma grande evolução, no caso, como um humano espiritual. Observando os tempos que passaram, milênios, o que ficou foi um conglomerado de histórias que o humano intitulou de conquistas. Mas a grande verdade é que só há verdadeiramente uma conquista quando a essência dela estiver atribuída ao amor do seu coração. De nada adianta o avanço tecnológico, de nada adianta o movimento da humanidade após uma guerra, de nada adianta um movimento que acabou de extinguir alguma raça, se não estiver pautado pelo grande amor da criação. Portanto, as grandes revoluções para ampliar a consciência de uma raça estão voltadas para ela própria, pois consegue se auto-enxergar, denominar como o único contato que ela pode ter no íntimo de sua alma, para então estimular a presença do amor e conquistar a sua própria autodefesa no caminho dessa evolução. De tempos em tempos, esse comunicado ou essa abertura de portais universais acontece em diversos planetas e galáxias. No planeta Terra, já aconteceu muitas vezes. O amor sempre esteve presente e sempre estará. Contudo, quando se torna algo latente, está na hora de observar o contexto na qual ele está sendo inserido, observando assim as mudanças climáticas, observando o comportamento da própria raça, observando as relações que cada um está tendo com o próximo, observando os comportamentos individuais voltados para o seu caminho interno, estará voltado para a compreensão da verdadeira vaidade e do próprio ego, para então compreender que através de todos esses mecanismos energéticos que não estão associados a uma evolução, eles precisam estar dissociados de sua essência, como a alma. De tempos em tempos, há manifestações por todos os lados, podendo ser descritas como acidentes geográficos. Porém, esses movimentos climáticos fecham ciclos, porque acabou o tempo da oportunidade de uma evolução. Esse tempo está em toda a história de qualquer raça universal. Ele sempre esteve presente e continuará presente, porque isso é determinante para a evolução de uma raça que permeia a condução de espaço-tempo, possibilitando que cada encarnado neste plano possa vivenciar experiências suficientes para romper com a condição primitiva para uma condição evolutiva. Caberá a cada humano, neste caso, poder romper com a casca e não se colocar predisposta a uma eventual deteriorização
do clima-tempo de um planeta, de chegar ao final de ciclo, e assim também traz mudança em toda a sua atmosfera, porque chegou o momento de uma recomposição dos elementos que já estão maduros o suficiente para romper o cenário e iniciar um novo trabalho nesse atual planeta. E dessa forma, percebemos que o amor está nas mudanças e percebemos que todas elas se conectam conosco. Aprendemos que a composição evolutiva se torna uma simbiose com a alma divina, não podendo excluí-la e, ao mesmo tempo, não podendo colocá-la sempre no foco dessas transformações. No entanto, a interação entre as mudanças e o seu perfil de alma evolutiva interagem através do amor, porque todo o movimento faz parte de um todo. Então a alma consegue expandir sua participação em uma encarnação. Ela evidencia para a sua mente e para o seu corpo as oportunidades que assim lhe são mostradas em cada passo, trazendo em cada movimento uma reflexão e um novo movimento. Continuamente, de tempos em tempos, essa expansão de consciência aumenta as virtudes às quais você mesma acessa, criando redomas e multiplicando ferramentas que irão estar disponíveis nas suas próprias batalhas. Porque a verdadeira conquista, a vitória, não está atrelada a uma luta com qualquer outro irmão, mas sim quando acontece a combinação natural de você encarnar a sua identidade real e perceber de tempos em tempos, acontece uma abertura de portal, uma espécie de identificação extrasensorial do seu corpo, da sua mente, da sua alma, através de uma leitura que os seres de luz conseguem fazer dos movimentos que estão ocorrendo em toda a superfície, em todo o contexto interno de um planeta, em toda a atmosfera e sim, em todo o universo. Traduzindo, este é um movimento do seu protagonismo, de você encontrar suas próprias identificações internas, para então superar aquele momento que chegou para você evoluir. A comunicação natural acontece de tempos em tempos. O ambiente em que você está, em qualquer ambiente, se torna um reflexo, um recado, um movimento. Seja onde você estiver, ela sempre estará se comunicando com você. Esse ambiente, esse movimento é fundamental para você compreender onde você está. Quando você consegue traduzir o momento, é muito mais fácil compreender os próximos passos, porque você irá entender a razão de você estar naquele momento, vivenciando aquela situação ou experiência. Quando essas verdades começam a se comunicar com a sua mente, você consegue acessar campos energéticos e o seu amor se autoprojeta como um campo magnético, ampliando a sua sensibilidade espiritual, a sua sensibilidade extrasensorial, associando o seu eu interno como o magnetismo externo no lugar em que você está. A tradução, embora possa ser muito complexa ou muito simples, em qualquer lugar e situação haverá uma resposta a ser compreendida.
E quanto mais você se entrega para aquele momento, não importa se há dor ou não, se há alegria, ressentimento ou raiva, compaixão, fraternidade, seja o que for, é um movimento de profunda reflexão dos movimentos que o seu corpo já fez, desse lugar onde você está, o porquê da razão e o que este lugar está querendo lhe dizer, porque sempre haverá interação quando você se entregar a este momento. Você deve buscar essa interação sem se autopunir, se autoculpar, sem se auto-julgar e julgar qualquer outro movimento que possa ter colocado você naquele lugar, naquela situação, mas profundamente você busca o sentido. E quando este imenso amor brotar, você identifica o próprio indivíduo transcendental que sempre esteve com você, que você acompanhou e ele acompanhou também você. Naquele momento, você encara de frente, porque esse outro indivíduo era você que teve todas essas experiências. E neste momento você tem a oportunidade de se desconectar dele, de se despedir dele e seguir o seu caminho, porque a evolução acabou de chegar. Você desprendeu e começou a mudar, e quando essa transmutação acontece, você passa a vivenciar outra esfera magnética multidimensional, porque aquele momento, embora você possa ainda continuar no mesmo ambiente físico ou não, aquele que está ali deixa de ser aquele que te levou até ali. Uma versão se comunica com a outra, uma se despede e a outra continua. Uma agradece e a outra permanece em sua escala evolutiva. E naquele momento acontece uma profunda compreensão da empatia, pois aquele ser, aquela alma, aquela composição energética de experiências se desprendeu de um passado e apenas se entregou à continuidade de sua essência, deixando que essa essência pudesse seguir livremente seu caminho individual, e aqueles preconceitos, julgamentos, sentimentos, culpas e todos os sentimentos que mantiveram aquele humano aprisionado, e sim, são todas essas razões que o colocaram naquela situação, naquele lugar, e agora se desprendem e ficam no lugar remoto, não mais influenciando a sua continuidade comunicativa. E é assim que acontece quando a divindade suprema, através do amor de sua origem, entrega a esse indivíduo o seu poder de se autocurar, de autocompreender-se, possibilitando evoluir e não mais carregar o fardo tão pesado que estava atrapalhando a sua ascensão. Com essas características envolvidas em todas estas experiências, a principal que manteve todas elas interligadas, enviando mensagens evolutivas, foi o amor. Não importa a dor sentida, não importam os sentimentos degenerativos, ali estava sempre o amor tentando mostrar um outro caminho. Não importa qual seja o sentimento, o sofrimento, certamente o amparo divino sempre esteve presente,
mas através da cegueira emocional, da cegueira espiritual, não aconteceu a comunicação de uma forma que aquele ser pudesse compreender, sentir a presença de Deus, a presença do amor impulsionando a sua evolução mesmo diante daquele momento de dor. Então podemos afirmar que ciclos são mensagens, são formas de comunicar. Então ciclos se fecham e deixam suas mensagens, e um novo ciclo se abre e ele traz uma comunicação. De tempos em tempo, isso se torna latente, e neste momento atual, jornada evolutiva do planeta Terra, os seus habitantes estão podendo sentir que os ciclos estão se fechando e novos estão se abrindo de uma forma nunca presenciada antes. Porque o contexto evolutivo não pode ser comparado a nenhuma época do passado, embora os movimentos se tornem idênticos pela característica evolutiva, na intenção mais real de proporcionar a evolução. Agora cabe a cada humano que estiver se conectando a esta aula buscar a compreensão profunda que a divindade suprema, a fonte criadora, o amor de sua origem, está abrindo caminhos para ver que não há mais o que fazer em um final de ciclo. E você não terá a possibilidade de permanecer nesse planeta, mantendo as condições que ele estava mostrando, condições climáticas, atmosféricas, condições culturais, e se manter nos sistemas e muitas vezes nas próprias culturas, pois o ciclo se fecha e outro se abre, o ciclo termina e outro inicia. E é isso que parte da humanidade está vivenciando, enquanto outra ainda está dormindo e não consegue compreender o lugar em que está. Muitas vezes indo e vindo, mas aprisionada. Outras vezes se sentindo perdida, mas buscando encontrar um sentido. E é nesse momento quando esse sentimento de estar perdido encontra um sentido real nessa encarnação. Elementos se mostram a alma da pessoa, porque um novo ciclo chegou. Ela só está perdida porque deixou tudo para trás e agora está buscando um recomeço, porque aquela versão do passado não pertence mais a ela. A humanidade está se libertando, está buscando o seu próprio universo. Ela está buscando o seu novo ciclo, e isso que o universo está comunicando a ela. Tendo assim persistência e compreendendo o movimento, isso que está perdido irá encontrar o sentido, e aquele que está ausente e não entendeu o movimento, mesmo podendo ir e vir, continuará aprisionado em sua versão do passado, porque não quer fugir do velho ciclo que está terminando. E assim termina a nossa aula de hoje, e eu agradeço ao irmão Joseph por mais esse aprendizado. Agradeço a cada um de vocês que estiveram comigo até este momento. Gratidão, gratidão, gratidão.